do futuro. Doutor Rosinha, que era o primeiro da lista, PT, Paraná. 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui fazer um breve comentário sobre o que está ocorrendo novamente na faixa de Gaza. Quando foi criado o Estado de Israel, a posição que tinha majoritária no mundo era de criar-se os dois estados, o de Israel e o Estado da Palestina. Anos depois, o mundo ignora o Estado da Palestina e ignora a existência dos palestinos. E entrou-se numa guerra interminável naquela região. Quando a guerra ganha os aspectos de violência comum, de violência civil, se a guerra já é causadora de muitos transtornos, muitas mortes de inocentes, esse tipo de característica de violência agora é muito mais morte, principalmente de inocentes. Nesses últimos dias, 148 palestinos mortos e 5 israelenses pela ocupação da faixa de Gaza. A gente sabe que em todo ato de violência tem um mais responsável, outro menos responsável. Eu acho que o maior responsável disso foi, ao criar o Estado de Israel, não ter na mesma oportunidade criado o Estado palestino. E a partir daí há uma crescente violência. E uma violência no sentido de conquista territorial. Israel extrapola e muito aquela fronteira decidida pela ONU, e muito, invadindo áreas e fazendo ocupação militares, como é a própria parte da faixa de Gaza. Quando se vai assinar um acordo de paz, como o de Oslo, quando nós vamos ver o acordo de paz de Oslo, a população palestina fica carente de água, afasta-se a água, não tem água. E o Estado de Israel, para impedir o acesso ainda à água, ao emprego, ao trabalho, ergue muros. O muro de Berlim teve uma vida, felizmente, quando compara na história, bastante curto, e foi derrubado por clamor mundial. E por que o muro que Israel constrói, que é muito maior, não tem o clamor mundial que se tinha em relação ao muro de Berlim? Há outros muros, como o muro do que os Estados Unidos constrói em relação ao México. Mas eu acho que essa questão do Oriente Médio, Palestina e Israel, estava na hora, ou já passou da hora, dos governantes do mundo todo tomar nas mãos essa questão política e construir com seriedade mesas de negociação, aonde se conclua que o povo palestino tem direito a um território, tem direito a um país e tem direito à paz e à liberdade de não ficar cercado pelos muros. É lamentável o que ocorre lá. É insaciável a sede do grande capital pela guerra, presidente Auri Teixeira. Porque enquanto tem a guerra, constrói-se armas. O grande capital, os grandes empresários do mundo, a eles não interessa a paz em lugar nenhum, muito menos entre israelenses e os demais povos do Oriente Médio. Até porque uma das indústrias que sustenta Israel é a indústria da comunicação, da eletrônica e da guerra, porque tanto a informação como a eletrônica é usada para a guerra. E parte da indústria da guerra é que sustenta a economia americana. Então não interessa aos Estados Unidos, não interessa a Israel e não interessa a algumas outras grandes potências que tenham a paz no mundo e muito menos nessa região e que seja fomentada a guerra e a violência. É inconcebível o que a gente vê nas fotos e nos filmes, que a raça humana acometa isso em nome de um chamado território, em nome de uma chamada fronteira ou em nome principalmente do capitalismo. Nós não podemos permitir. A paz é necessária. Hoje não há nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de vida para uma criança palestina. O que ele vai ser na vida? Vai ser médico para atender os seus massacrados pelas bombas? Ele vai ser professor para dar aula onde? Qual é a profissão? A paz é necessária para que os palestinos tenham esperança e que para os israelenses não tenham medo
e que o israelense não tenha medo de ser bombardeado a qualquer hora do dia ou da noite. A paz é necessária e depende dos grandes países do mundo, das grandes nações.